Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Marina, sou aqui do time do Estímulo. Primeiro de tudo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Antes de passar a palavra aqui para a Finanços, nosso grande parceiro aqui, que vai conduzir a apresentação hoje, queria só dar um recado rápido aqui do Estímulo. A gente quer ser muito mais que. A gente quer fazer muito mais do que só o apoio financeiro, né? A gente realmente quer ser um parceiro dos pequenos empreendedores. Então, por isso que a gente está aqui hoje com vocês, oferecendo mais uma oportunidade de capacitação e porque a gente realmente acredita no negócio de vocês e a gente quer ser o parceiro que ajuda o pequeno a virar grande. Então, obrigada de novo por estar aqui com a gente. Vou passar a palavra aqui para o Lucas agora, que vai se apresentar o time e explicar como é que vai funcionar um pouco a mentoria de hoje. Vamos lá, obrigado, Mari. Pessoal, boa noite, prazer estar com vocês aqui. Acho que vai ser um tempinho muito bom para a gente bater um papo sobre todo o trabalho, não só que o Estímulo tem feito, mas que a Finanças tem feito em conjunto aqui. Acho que é uma parceria muito legal. Vou entrar no detalhe de como começou, como é que tem andado, e principalmente aqui junto com o meu time, poder dividir um pouco de conceitos que a gente usa no nosso atendimento no dia a dia, muito focado, né, para o público que a Estímulo ajuda, né, e apoia aqui não só com a parte financeira, mas com conhecimento, que acho que a ideia aqui é trazer alguns conceitos que a gente usa nos nossos trabalhos, mas que ao mesmo tempo podem ajudar aqui todos os participantes a refletir sobre seus negócios e pensar no sucesso conjunto. Se puder passar aqui para a próxima, já falar um pouquinho da agenda de hoje, vão ser basicamente 4 tópicos que a gente vai abordar. Então, um pouquinho sobre nossa história aqui, vamos falar sobre conceitos de planejamento financeiro, a gente vai trazer alguns pontos interessantes, alguns conceitos que a gente entende que são mais importantes, falar um pouco sobre gestões de dívida e negociação de contratos. Mas, para isso, deixa eu apresentar primeiro o time, pode passar um aqui. Obrigado. Somos 3 aqui, mas representando um time de basicamente acho que um total de 20 e poucos voluntários, tá? A Finanças basicamente surgiu aqui em março de 2020, né, muito próximo do surgimento aqui da Estímulo também, no intuito de atender micro e pequenos empresários que estivessem sendo afetados pelo Covid, trazendo, junto com o nosso time de voluntários, representados aqui por nós 3, já vou passar para as introduções, mas trazendo um pouco de conhecimento que a gente usa no nosso dia a dia, de planejamento financeiro e planejamento jurídico, né, conhecimento jurídico para os nossos clientes aqui de uma maneira voluntária. Então, atendendo casos aqui para tentar ajudar nesse momento de crise que começou em 2020, perdura até agora e que praticamente um ano e pouco aqui de trabalho, a gente percebe que, na verdade, é um problema muito mais profundo, né, do apoio que o micro e pequeno empresário hoje busca, às vezes, no mercado e nem sempre encontra com tanta facilidade. Então, acho que a ideia da nossa missão é essa, democratizar esse conhecimento. Basicamente, então, né, eu venho do mercado financeiro, trabalho já em algumas instituições aqui com apoio social já faz algum tempo, e hoje lidero aqui o time da Finanças. Estou sucedendo a nossa fundadora, Júlia, que não esteve aqui conosco, mas que foi idealizadora do projeto, e hoje está como membro do nosso conselho, digamos assim, apoiando tudo aqui. E eu cuido muito da parte, né, obviamente, institucional, mas também da parte financeira. Eu vou passar a bola aqui para a Bel para ela se apresentar e contar um pouquinho o trabalho dela na parte financeira, depois ela manda bala para o César aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou a Isabel. Hoje em dia eu trabalho com tesouraria e planejamento financeiro na Nissan. Na Finanças, além de consultoria financeira, eu cuido de toda a parte de comunicação. E vou passar a palavra para o César agora para ele se apresentar. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Obrigado pela presença de todos aí. Eu também estou junto com o pessoal aqui na Finanças desde março de 2020, né, quando a gente viu esse cenário de pandemia e decidiu fazer alguma coisa para ajudar o pequeno e microempreendedor. Eu sou advogado, né, eu sou sócio de um escritório meu, então vira e mexe eu também tiro dúvidas sobre fluxo de caixa com o pessoal aí, aprendo bastante na Finanças. Minha área de concentração é o direito tributário, mas também atuei já bastante com startups, com pequenas empresas, então ajudo, né, os nossos assistidos na Finanças e a própria Finanças sempre que a gente tem alguma dúvida nesse sentido. Espero que
seja uma noite muito proveitosa aí para vocês. Obrigado. Boa, obrigado, César. Pode passar mais uma aqui, Bel. Então, basicamente, eu já fiz na introdução, mas como a gente colocou aqui, né, a gente, né, surgiu com essa ideia de apoiar os pequenos empreendedores, difundir conhecimento, e acho que o nosso time aqui ele é marcado, né, por profissionais de alta expertise. Isso é uma coisa muito legal. É pessoal que tem muita experiência com finanças ou parte jurídica, já com vários anos de carreira aqui, um grupo mega sênior, e que, muito motivado por essa ideia de tentar ajudar, se colocou à disposição e doa horas aqui para a gente poder fazer esses atendimentos sempre individuais, né? Cada caso cada empresa que a gente recebe tem um problema específico, um consultor alocado, às vezes mais de um, para sentar, discutir, entender o problema e oferecer algum caminho aqui. Pode passar mais um. Um pouquinho da gente aqui de resultados, né? A gente acha que isso aqui é basicamente finalzinho de 2020 já para 2021, tá um pouquinho maior que isso, mas grosso modo aqui a gente já atendeu, né? Finalizou o processo com mais de 50 negócios diferentes, que movimentam, né? Por volta de 60 milhões anos, se a gente somar um pouco de tudo, e salvando aqui, ajudando a preservar mais de 400 empregos, tanto de proprietários, né, que também trabalham no dia a dia, quanto realmente de funcionários. Mas eu acho que isso aqui é um pequeno pedaço, né, de tudo que a gente quer fazer e acredito que ainda dá para fazer. Isso aqui é praticamente, acho que 9 meses de trabalho. Se eu for colocar um pouco em perspectiva, tem muito mais que dá para fazer, e o trabalho é grande. E, né, obviamente não chegaríamos aqui sem os nossos parceiros aqui, então fala do Estímulo para o Final, que é o parceiro mais relevante, mas tem, né, Sebrae, que é um ótimo parceiro, Pinheiro Neto, parte jurídica, fazendo de lucro, escritório aqui do César, e a AGR Consultores também, que apoia a gente bastante. E a Estímulo, como já disse, né, um parceiro excelente para a gente. Acho que quase metade dos casos que a gente pegou e fez um trabalho completo, vieram até por própria indicação da Estímulo, foi aí que a gente descobriu que tinha uma parceria muito boa para se ajudar, né? E tinha uma sinergia muito grande entre o público que a Estímulo ajuda e que a Finanças quer apoiar. Então a gente resolveu juntar forças, não é à toa que estamos agora com esse programa de consultorias abertas. Nós, Action Coach e Sebrae, vamos pegar 250 casos, especificamente nós aqui vamos ficar de 30 a 50 casos, os casos que tem um pouco mais de detalhamento para entrar e para tentar resolver problemas de cada uma das empresas. Por favor, fiquem à vontade para se candidatar, entrar lá, demonstrar interesse, vai ser um prazer conhecer todos vocês e ajudar o quanto a gente puder. E aqui um pouquinho, né, obviamente, dos relatos dos nossos clientes aqui, que eu acho que é o que faz a gente acordar todo dia de manhã e trabalhar até tarde para buscar o melhor resultado. Pode passar aqui. Agora vamos para planejamento financeiro. Bel, por favor, fica à vontade. Bom, pessoal, eu vou falar com vocês um pouco sobre planejamento financeiro. Quando a gente fala de gestão financeira, o que é efetivamente gestão financeira, né? Parece ser um termo assim tão complexo, mas nada mais, nada menos tudo que você faz dentro do seu negócio, seja de execução, análise e controle das suas atividades financeiras. E aí, por que a gente faria gestão financeira, né? Por que a gente perderia o nosso tempo, entre aspas, fazendo gestão financeira? Eu acho que o ponto mais importante que eu tenho para colocar aqui é que fazer uma boa gestão financeira vai garantir a saúde financeira da sua empresa e vai garantir que você possa continuar com a sua empresa a longo prazo. Fazer uma boa gestão financeira também é essencial para você conseguir crescer o seu negócio, pois vai te ajudar a traçar metas e objetivos e alcançá-los. Um outro ponto muito, muito importante sobre o porquê fazer gestão financeira é você ter o entendimento dos pontos fortes e fracos do seu negócio e assim você poder trabalhar para melhorá-los. Um outro ponto também muito bacana, e acho que isso ficou super evidente aí nos últimos meses com a crise do Covid-19, é que com uma boa gestão financeira você consegue trazer soluções eficientes em momentos de crise. E aí, adicionalmente, um outro ponto é que se você tem algum interesse em atrair investidores para o seu negócio, é super importante que você faça uma gestão financeira e tenha o seu financeiro organizado. Dessa maneira, você vai conseguir efetivamente atrair investidores e investimentos aí para os seus negócios. Quando a gente fala de gestão financeira, existem 3 principais frentes, né? A gestão financeira do caixa do dia a dia, a gestão de investimentos
e a gestão de crise. Hoje a gente vai focar mais na gestão do dia a dia, porque eu acho que é o que é crucial, né, para o negócio, para a sustentabilidade do negócio. Aqui a gente tem um pouco das ferramentas que a gente usa. Eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho, e eu uso na Finanças, para fazer uma boa gestão financeira. Existe o fluxo de caixa, o balanço patrimonial, uma controladoria de custos, a consolidação bancária e a DRE, que é a demonstração dos seus resultados. Hoje, nós vamos falar mais sobre o fluxo de caixa, porque, no meu entendimento, é a ferramenta mais crítica para a gestão do seu negócio. Porque, no final do dia, você pode ter o melhor negócio do mundo, mas se você não tem uma gestão de caixa eficiente, você não tem caixa, o seu negócio ele não vai se sustentar. Então, realmente, você ter uma boa gestão de caixa é o ponto mais crítico da sua gestão. Um objetivo de um bom fluxo de caixa é apurar e projetar o caixa do seu negócio para que você possa alcançar uma sustentabilidade financeira, não só a curto, mas também a longo prazo. Um ponto super crítico para você montar um bom fluxo de caixa, se você ainda não tem e se você tem, para você ter um fluxo de caixa que realmente seja eficiente para o seu negócio, é você conhecer o saldo financeiro, o saldo bancário do seu negócio e todas as entradas e saídas exatamente no valor real. E aí um ponto que é legal destacar é que a estrutura do seu fluxo de caixa ela vai depender muito do seu tipo de negócio, de como que você opera, da quantidade de fornecedores que você tem, né, dos tipos de clientes que você tem. Você vai ter que acabar moldando o teu fluxo de caixa para conseguir atender as necessidades do seu negócio. Aqui a gente tem um exemplo de um fluxo de caixa. Esse aqui é uma planilha que vem de um dos nossos parceiros do Sebrae. E eu só queria demonstrar aqui para vocês que, apesar da gente olhar e ficar um pouco assustado, né, porque tem uma quantidade razoável de números e tudo mais, um fluxo de caixa legal não é nada mais, nada menos do que horizontalmente o tempo, que nesse caso são meses, mas poderiam ser dias também, a depender das suas necessidades, e verticalmente as entradas e saídas categorizadas. Então, assim, eu só queria usar esse slide para destacar para vocês que, às vezes, a gente olha e fica assustado, mas nada mais, nada menos do que as suas despesas categorizadas, despesas e entradas de caixa categorizadas e distribuídas por tempo. Se eu puder até complementar, Abel, até antes de você passar aqui, acho que você resumiu super bem, né? Mas é isso, a gestão do fluxo de caixa que a gente está colocando aqui, né, que acho que é uma das mais importantes, e obviamente a gente vai só passar por cima dos conceitos aqui, todo negócio faz. Você já faz o controle, né, de quanto você recebe, quanto você vai pagar. O formato que é o ponto mais relevante, porque ele te permite fazer tomadas de decisão mais corretas, né? Então, entender exatamente, como a Abel colocou, quando que cada centavo vai entrar no negócio. Se você vende a prazo, aí tem uma diferença entre faturamento e recebimento. O fluxo de caixa é uma forma sistemática de se organizar. Você tem cada uma das categorias aqui elencadas, né, nessa linha, então você tem uma separação muito clara do tipo de entrada, do tipo de saída, uma visão temporal para você poder analisar, nossa, o que aconteceu no meu mês 1 para o meu mês 2, para o meu mês 3, como que está caminhando o meu negócio. Então, aquela forma de organizar algo que já naturalmente as pessoas já fazem, mas que o modelo ajuda a enxergar de um jeito diferente, né? Exatamente. E assim, só para complementar o ponto do Lucas, é de extrema importância que o fluxo de caixa reflita a realidade do seu negócio, que você realmente coloque ali todas as entradas, todas as saídas e o quanto que e que sejam só dos seus negócios. A gente vai entrar daqui a pouco em algumas das minhas dicas para fluxo de caixa, a gente vai falar mais sobre esses pontos também.
Aqui a gente disponibilizou essa mesma planilha que eu usei de exemplo para mostrar para vocês, em branco, e um link aqui para um portal do Sebrae que disponibiliza esse template e instruções de como vocês podem usar a planilha, o template, como vocês podem usar fórmulas, como vocês podem adaptar. Então, é um conteúdo que é super bacana para vocês darem uma olhada depois. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que a gente constrói um fluxo de caixa que seja realmente eficaz e bacana para o nosso negócio, né? A minha primeira dica para todo mundo sempre simplifique. O fluxo de caixa tem que ser algo que você consiga olhar e entender rapidamente o que está acontecendo. E tem que ser algo que não seja uma tarefa difícil de você fazer, que seja algo super prático. E isso também está linkado diretamente com a minha próxima dica para vocês, que a atualização do fluxo de caixa deve acontecer diariamente. Isso tem que ser uma rotina. É muito importante que você leve isso como se fosse escovar os dentes para a gente, mas para o seu negócio. Você tem que fazer isso assim, de uma maneira super prática e realmente todos os dias. Uma outra dica que eu sempre dou para as pessoas e que eu vejo que, assim, que a gente vê muito na finanças que não acontece é que os empreendedores tenham um nível de caixa mínimo definido. Isso é super importante para, no momento de crise, você saber exatamente quanto você precisa para sobreviver e dali poder tomar decisões. Um outro ponto bacana também é que você provisione pagamentos e recebimentos que não foram à vista. Só mais algumas dicas aqui, rapidamente. Super importante que você categorize as suas despesas e recebimentos. É indispensável que você separe a conta pessoal a sua conta pessoal da conta do seu negócio. Isso é para você ter 100% de certeza do que está acontecendo no seu negócio e o que não está. E eu acho que, por último, que eu queria destacar aqui sobre essas dicas, a gente vai estar disponibilizando esse material aí para vocês, que é super importante que todo final de mês você pare para analisar o seu caixa, entender o que aconteceu, o que não foi legal, o que foi, para você buscar aí pontos de melhorias. Eu vou passar a palavra agora para o Lucas, que vai falar um pouco de gestão de dívida, mas a gente vai estar disponibilizando o material por inteiro para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada no resto do material. É isso aí, obrigado, Bel. Porque aqui, né, gente, só retomando a ideia, a gente pincelar conceitos, que obviamente não temos como, né, abordar todos os detalhes aqui em 40 minutos, basicamente. Então, todo esse material que a gente está usando aqui para essa apresentação hoje, mais os links, templates, planilhas, tudo a gente vai mandar para vocês poderem usar, terem acesso. E a recomendação, né, no final também, inclusive, vai ter uma lista de outros materiais que a gente não tem aqui, que vocês vão poder acessar para poderem se autosservir, né, buscarem essa informação para terem esses conceitos com vocês. Mas vamos falar agora rapidinho de gestão de dívida. Acho que tem alguns conceitos que são legais de dividir, que a gente aborda todo dia. Pode passar. Basicamente, assim, né, acho que no nosso dia a dia aqui na Finanças, e não só na Finanças, mas na vida das empresas, eu acho que tem alguns tópicos que envolvem todas as negociações, né, com dívidas no sentido amplo das empresas, que são legais de se entender. Eu queria trazer alguns aqui para vocês. E primeiro ponto, né, a gente vai falar sobre noção de credores, falar sobre pessoa física e jurídica, bancabilidade, garantias, amortizações, taxa de prazo, tem bastante coisa aqui, mas pode até passar um aqui, Bel, que eu já vou direto pro tema. Então, porque eu acho que o primeiro para começar que é legal de se pensar, que às vezes é um pouco contraintuitivo. A gente muitas vezes quando fala, né, gestão de dívidas, muitos dos casos que aparecem para a gente vem assim, por exemplo, eu tenho uma dívida com um banco, ou eu tenho uma dívida com um amigo, e eu não paro para pensar na prática que dívida no sentido da empresa são todas as pessoas, entidades, empresas, qualquer que seja, que me dão prazo para fazer pagamento. Esses são os meus credores, na verdade, né? Então, quando eu estou falando de credores financeiros, eu tenho um banco, posso ter um empréstimo de um amigo, mas eu também tenho os meus fornecedores. Eu tenho, por exemplo, Receita Federal,
eu posso ter, né, algum outro tipo de empréstimo combinado que tenha a ver com alguma negociação específica, mas grosso modo, né, esses são os três maiores. Eu estou falando de dívidas bancárias, fornecedores e impostos. Todos eles, você faz uso, digamos, do recurso e, se bem negociado, paga depois. Então, maximizar o... Pode voltar, que é o anterior, acho que ele mudou. Opa, volta 2. Aí, obrigado, Léo. Então, basicamente, os credores aqui, toda vez que vocês estiverem pensando em gestão de caixa, como a Bel colocou, lembra que, né, não é só receber antes, é pagar o mais tarde possível para que você possa pegar o seu dinheiro, reinvestir no seu negócio, receber mais e depois ir pagando. Essa é a grande sacada, né? Casar os fluxos de pagamento e recebimento. Então, ter na cabeça que eu tenho mais de um credor e todos eles são passíveis de negociação, tirando a receita, né, que não tem muito o que fazer, mas já está determinado ali uma vez por ano para fazer o recolhimento, geralmente, são pontos de negociação para você pensar em gestão de caixa. Segundo ponto importante, né, tem uma diferença grande entre pessoa física e jurídica que muitas vezes para o pequeno negócio, às vezes se mescla, né? Às vezes a gente olha para a mesma conta bancária que vai ser usada para um mesmo negócio, ou não faz a separação do que é gasto pessoal, o que é gasto da empresa, e a gente sabe que no médio e longo prazo, não é sempre, mas o ideal é que a gente caminhe para que a empresa ande de uma maneira autônoma. E por que isso é interessante? Né? Para ela não ter que depender do seu caixa pessoal e para você poder aproveitar, né, com todos os benefícios que uma empresa tem também, especificamente estou falando aqui de dívidas, mas que os benefícios que a empresa tem por ser uma empresa. Então, por exemplo, limitação de responsabilidade. Né? Você tem a empresa onde você tem um capital social colocado e toda a limitação do teu risco, em teoria, financeiro, ele deveria estar dentro daquele capital social. Então, se você tem uma mescla de resultado financeiro pessoal e jurídico, você acaba confundindo um pouco disso. Existem diferenças, é importante até depois a gente pode abordar, mas se sobrar tempo, existem diferenças para, por exemplo, liquidação antecipada de dívidas entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoa física tem uma prerrogativa de pagar antecipado contratos sem nenhum tipo de multa, diferente de pessoa jurídica que pode ter multa. Os tipos de produtos, né? Um produto para uma pessoa jurídica pode ser isento de OF, pode ser num prazo mais longo, pode permitir uma garantia diferente, e mais na frente, quando você olha em termos de balanço também, ele gera o que chama do benefício fiscal. Então, toda despesa financeira com dívida numa empresa, você paga ela antes do IR, então você abate do seu IR final. Lógico, estou falando aqui empresa de lucro real, né, não lucro presumido, mas que é algo que, a partir do momento que você vai mirando no crescimento de uma empresa, é lá que a gente quer colocar. Então, a dica aqui é entenda as diferenças. Pode passar para a próxima. Bancabilidade. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre dívidas bancárias, tá? Que é importante entender. Quando a gente fala em bancabilidade, o que eu quero dizer? Uma palavra que é concorrência, tá? Então, toda vez que você for buscar uma nova dívida, for fazer uma negociação de dívida, eu brinco que acho que é legal tratar como se você estivesse comprando uma casa. Como se fosse Opa, acho que saiu aqui. Obrigado. É como se estivesse comprando uma casa, porque você vai ficar por muito tempo com ela, e geralmente as melhores condições são feitas na negociação, não é depois. Então, na hora que você senta para negociar, passar por bancos grandes, médios, pequenos, cooperativas, todas as possibilidades que tiver, que te permite negociar condições mais interessantes. E que condições eu estou falando aqui, né? Entender, por exemplo, qual que é o seu custo efetivo total. Então, muitas vezes a gente olha em taxa, tem tarifa, tem seguro, tem muita coisa, mas a métrica mais importante quando você fala de custo é o custo efetivo total, que é a somatória disso tudo. Prazo, né, as diferentes modalidades de dívidas, diferentes agentes financeiros dão prazos diferentes. As garantias que você pode usar aqui, muitas vezes se a gente trabalha numa dívida de médio e longo prazo, podem te ajudar a conseguir condições melhores, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E reciprocidade. O que eu quero dizer por reciprocidade? O gerente financeiro, geralmente de um banco, tem todo o interesse de manter um relacionamento com a empresa ou com o proprietário daquela empresa por longo prazo, para poder oferecer muitos serviços. Então, você não tem só aquele momento transacional de relacionamento para colocar à disposição. Muitas vezes você tem, olha, eu posso trazer meu contas a pagar aqui para dentro da empresa, começar a emitir boletos com esse determinado banco para conseguir condições melhores, os próprios investimentos, trazer às vezes os investimentos da pessoa física de uma maneira complementar. Essa ideia de você trabalhar na reciprocidade é algo que traz valor para o banco, né, para o agente financeiro que estiver negociando e te permite negociar melhor as condições. Próximo ponto, como eu falei, garantias, né? Acho que aqui
uma das melhores formas da gente entender como melhorar as condições de uma dívida é entender quais são as garantias que podem estar envolvidas. Não é sempre que vai ter garantia disponível, né? Você vai ter, às vezes, imóveis, veículos, né? Os recebíveis, os próprios avais que você coloca numa dívida, né? Uma garantia, digamos assim, pessoal, fidejussória que você coloca naquela dívida. Mas, assim, dependendo da tua negociação, é comum para todas as empresas, em todos os níveis, usar das garantias disponíveis para conseguir condições melhores. Então, um ponto que muitas vezes a gente que passa batido, que eu já peguei em alguns casos. Grande maioria das dívidas de pessoas jurídicas que vão a bancos, por exemplo, existe uma necessidade de você fazer um aval. Né? Você fala, olha, eu, pessoa física aqui, estou tomando essa dívida e dou o aval do meu patrimônio perante essa dívida. Muitas vezes até dando o aval, o devedor solidário aqui do meu cônjuge. No momento que você tornou essa dívida uma dívida que pode chegar na sua pessoa física, de certa forma você está colocando o seu patrimônio em risco. E é comum se deixar de lado e não parar para pensar, putz, já que o meu patrimônio está em risco, o que de repente eu consigo fazer uso deste patrimônio para condições melhores na largada? Pô, meu patrimônio está em risco, será que eu consigo usar algum imóvel que eu tenha para dar em garantia? Algum veículo que eu tenha para dar em garantia? Ou, como eu já falei, né, da empresa, mas os recebíveis da empresa para dar em garantia? Tudo isso pensando que se você está colocando o seu risco em jogo, como é comum quando está, como todo bom empresário coloca, geralmente você coloca todo o risco próprio no negócio, né, é parte de fazer negócio no Brasil, pensa em como otimizar isso. Então, tentar trabalhar na otimização de risco é um ponto importante. Pode passar mais uma? Vou tentar ser breve aqui, porque eu tenho 1 minuto para as últimas aqui. Acho que 2 outras coisas são importantes, tá? Aqui não vou entrar tanto em detalhe, mas existem formatos de amortização diferentes e muitas vezes eles ficam negligenciados na hora de tomar decisão. Existe tabela SAC, tabela Price, juros sobre saldo devedor, juros sobre parcela. São tabelas onde você paga mais amortização no começo ou menos amortização no começo, mais juros no começo ou menos juros no começo. Todas elas são formas diferentes de se cobrar, todas válidas, cada banco, cada instituição tem a sua, mas se você parar para pensar, por exemplo, numa dívida que você pretende liquidar rápido, você saber se você está pagando mais juros ou o principal da dívida no começo, te permite não tomar susto sobre o saldo devedor na hora que você for liquidar. Então, dica aqui, peça simulações do seu banco, por seu agente financeiro, me explica como que essa dívida vai se comportar no prazo para eu entender se é uma dívida que é melhor carregar até o final ou liquidar antecipado. E por último, para fechar, taxa ou prazo, um ponto que geralmente às vezes passa aqui, sempre na decisão de tomar uma dívida e principalmente em momentos de crise. O que é melhor? Eu brigar por taxa ou brigar por prazo? Minha visão, quando você está pensando numa dívida para a empresa, foco número 1 como a gente colocou muito bem lá com a Bel, fluxo de caixa. Então, a dívida boa é a dívida que você consegue pagar. Então, entre uma dívida que você paga uma taxa de 1,5 ao mês, ou uma taxa de 1,8 ao mês, só que a primeira tem um fluxo mais curto e a segunda tem um fluxo mais longo, então a parcela final se torna menor, é melhor garantir que ela caiba dentro do seu fluxo de caixa, porque você pode pegar a menor condição possível com um prazo super pequenininho, mas daí você não consegue repagar. Então, essa definição, lógico, briguem por taxa, briguem por prazo, negociem, faça o exercício de simulação, traga a bancabilidade para o jogo, concorrência e tudo mais, otimize garantias, mas não esqueça que no final das contas, se ela não couber no seu orçamento, nenhuma dessas condições tem valor. Tentei ser breve aqui, mais coisas a gente coloca para frente. E aí eu só queria fazer um ponto, Lucas, rápido, antes de passar para o César, que a gente consegue ver uma relação muito clara sobre uma boa gestão de fluxo de caixa com uma boa gestão de dívida. Então, assim, eu queria estressar novamente o quanto é importante uma boa gestão financeira do seu negócio. E aí agora eu vou passar a palavra para o César. Obrigado, gente. Bom, a Bel começou aí falando com vocês, né, de planejamento financeiro, fluxo de caixa, Excel, esse negócio chato de fazer assim. Aí o Lucas depois vem e fala de dívida, né? Quem que gosta de dívida, gente? Olha só. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque agora eu vou falar da parte legal, que todo mundo gosta, que é a parte jurídica, né? Pegar aquele contrato ali de 25 páginas, com um monte de definição de termo, data vênia, latim, essa parte que a gente gosta de fazer, né? Mas brincadeira, gente. Assim como a Bel e o Lucas mostraram para vocês que fluxo de caixa e gestão de dívida não são esse bicho de 7 cabeças todo, o meu objetivo também é rapidamente mostrar para vocês que os contratos e a renegociação desses contratos, né, por uma empresa
também não precisam ser nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, aqui nesse primeiro slide, eu fiz um passo a passo rápido ali, de mais ou menos o que eu gosto de passar, né, para os nossos clientes na Finanças, mas até para os nossos clientes do escritório também, o que são passos importantes a serem tomados ali quando você está negociando ou renegociando um contrato. Então, pode passar, Bel, vamos falar do antes aqui, como que a gente se prepara para essa, principalmente renegociação, né? Foi o que a gente viu muito no ano passado. A primeira coisa que você tem que saber é o que é o seu contrato, né? Então, assim, a gente está falando do quê? Veio a Covid, de repente, em março, a gente precisa ficar em casa, fazer distanciamento social, muitas empresas param de funcionar porque elas não conseguem se adaptar ao home office e você precisa renegociar o seu contrato. O que é o seu contrato? É um contrato de locação, é um contrato de fornecimento, é um contrato de prestação de serviço. A gente precisa entender muito bem sobre o que esse contrato fala, qual que é o preço que está disposto ali, o prazo dele e as principais condições, né? Dá para rescindir esse contrato? Dá para renegociar? Tem alguma coisa já prevista? Depois disso, você vai pensar também na sua realidade ali. Então, beleza, eu tenho por exemplo, um caso que a gente atendeu na Finanças, né? A pessoa tinha um salão de beleza, né? E de repente ela não conseguia mais atender ninguém. O que o mercado está fazendo? Você conhece algum concorrente? Conhece algum colega que tenha um negócio igual? O que eles estão fazendo? Bate um papo, entende também como que eles estão resolvendo esses contratos deles, né? Seus números, tudo aí que a Bel falou sobre fluxo de caixa e o que o Lucas falou sobre gestão de dívida, vocês têm que ter isso muito certo, né? Enfim, com o máximo de assertividade que vocês puderem. Vocês têm que saber quanto que dá para pagar, se vocês precisam, por exemplo, de uma redução de preço, uma redução de taxa de juros, se ela vai ser temporária, se ela vai ser perene, se realmente é uma mudança de mercado e vocês vão precisar renegociar isso a longo prazo. E, por fim, uma margem de negociação, né? É saber o que é inegociável e o que você pode negociar. Então, sempre, em qualquer negociação, quando você entra para discutir, por exemplo, um prazo de pagamento. Olha, eu não consigo pagar isso à vista, mas eu consigo pagar a prazo. É inegociável para mim pagar isso em menos de 3 meses, porque em menos de 3 meses eu não tenho fluxo de caixa, eu quebro, né? Ou eu fico devendo, e não é isso que eu quero. Mas, se eu for pedir ali uns 6 meses, eu posso abrir mão um pouco disso. Eu sei que eu consigo pagar isso em 3 meses. Então, você vai definindo ali quais são as possibilidades que você tem para negociar com a outra parte. Porque, lógico, né, qualquer negociação é sobre você abrir mão de algumas partes, do outro lado abrir mão de algumas partes, e vocês chegarem a um consenso ali, né, a um meio do caminho. Então, beleza, a gente terminou de se preparar, a gente já sabe o contrato que a gente tem, qual a nossa realidade, quais são os nossos números e onde dá para negociar ou não. A gente vai começar essa conversa, né? E para começar essa conversa, a gente precisa entender também que do outro lado também tem uma pessoa, também tem uma empresa, também tem ali uma pessoa jurídica, uma pessoa física, que tem preocupações e que também pode ter sido afetada ou não por essa crise que te afetou, né? E uma coisa que a gente sempre fala muito com os nossos clientes é assim, olha, você não precisa tentar ganhar mais do que é o necessário para você. Às vezes você até consegue. Às vezes você é um cliente muito importante para um fornecedor, sabe que você pode colocar a condição que quiser e você vai passar a condição que quiser nessa conversa. Você pode até fazer isso, mas se você fizer isso, provavelmente o outro lado vai sair magoado, vai sair chateado dessa negociação. Não vai ter aquela mesma, né, vontade de fazer novos contratos e novos negócios com você. Quando a gente faz uma negociação bem feita, usualmente as duas partes saem felizes, né, saem satisfeitas e com vontade de fazer novos negócios. E tem até um experimento, eu tentei achar quem fez pela primeira vez para dar os créditos aqui, mas não consegui, que é o experimento do ultimato. Né? Basicamente, um professor de economia pegou uma turma de alunos, dividiu essa turma em duplas e deu $100 para uma dessas pessoas, da dupla. Então, eu faço ali uma dupla com a Isabel, a Marina faz uma dupla com o Lucas, a gente recebe $100,
que na cotação atual deve estar valendo aí uns Pra caramba. 200 mil reais. E aí o professor ele fala o seguinte, fala, olha, cada dupla tem $100 e uma pessoa dessa dupla vai decidir como dividir esses valores. Então, eu que estou negociando com a Isabel, eu posso decidir que cada um de nós fica com 50, ou eu posso decidir que eu fico com 99 e ela fica com 1. Eu decido isso sozinho. Mas a Isabel, ela fala se aceita ou não. Se ela aceitar, negócio fechado. Se ela não aceitar, eu fico com 0, ela fica com 0. E o que acontece? Na grande maioria dos casos, as pessoas decidiram dividir isso 50-50. A gente tem esse senso de justiça, né, e acha legal quando as partes se equivalem ali. Mas nos casos em que alguma pessoa decidiu ficar com mais, então eu falo que quero 60 e a Isabel vai ficar com 40, nesses casos, as pessoas que ficavam com menos, usualmente, elas falavam não para o negócio. E é estranho, né? Falar, pô, a Abel tinha 0, ela vai para 40, por que ela não aceitou? Porque muitas vezes a gente age de forma irracional nessas negociações. Então a questão não é saber se eu estou numa condição melhor, mas é saber que a outra parte levou muito mais do que eu. Então isso é muito importante quando a gente está falando de negociação, né? Negociação não é sobre prejudicar a outra parte, é sobre achar um caminho que funcione para as duas. Isso facilita muito qualquer tipo de negociação. Pode passar, Abel. E aí, fechamos essa negociação, né? Pô, bacana, fui lá, apertei a mão ali com o meu fornecedor, a gente vai resolver isso e vai conseguir repactuar esse negócio que a gente tinha. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Coloca isso no papel, tá? E aí, não é chatice de advogado, não é porque eu estou aqui querendo que vocês contratem um advogado e paguem dinheiro para algum colega meu. Enfim, a preocupação aqui é a seguinte, né? A gente vive num mundo com muita informação, a gente lida com diversos fornecedores, a gente pensa em 1 milhão de coisas quando está tocando nosso negócio. Sinceramente, eu, César, no meu escritório, eu fecho vários contratos lá com fornecedores, com clientes, e se você me perguntar depois de, 1 dia, 2 dias, talvez eu não me lembre, né, daquilo que eu negociei. Então, assim, põe no papel, porque isso é importante. Se tiver uma dúvida no futuro, você tem ali aquele contrato para voltar, dar uma lida e entender o que tem que ser feito. Linguagem simples, tá? Foge de juridiquês, foge de data vênia, não é para ficar usando latim, assim, tenta usar uma linguagem mais simples possível, que vai ser facilmente entendida pelas pessoas e que vai evitar qualquer risco de erro de interpretação. Tem que ficar claro quais são as condições, preço, prazo, enfim, e o objeto daquele contrato. E acompanha novas mudanças, né? Enfim, o cenário ele está piorando, né? Enfim, depois de 3 meses, depois de 6 meses dessa renegociação, o cenário continua piorando? Será que a gente vai ter que fazer uma nova renegociação? Ou não? Ou o cenário melhorou e a realidade agora é outra? Isso é importante também, né? No próprio escritório, a gente viu clientes em que a gente renegociou contratos de honorários, a gente deu descontos para eles, e depois de algum tempo, depois de 6 meses, o mercado daquele cliente meu melhorou, ele me ligou e falou, César, as coisas melhoraram, vamos retomar o contrato original. É aquilo que a gente estava falando de relações duradouras, né? Pô, esse cliente meu agora, que ele me liga para falar que ele quer me pagar mais, eu sei que com ele, se as coisas piorarem, se ele precisar de um desconto futuro, é sinal de que isso realmente funciona, de que realmente eu preciso ajudá-lo. Então, vale a pena sempre acompanhar aí qualquer mudança que tiver no cenário para uma eventual renegociação desse contrato para cima ou para baixo. É isso que eu tinha para falar aqui, pessoal. A gente vai abrir agora para a sessão de perguntas. Obrigado pela atenção de vocês e eu estou à disposição aqui se vocês precisarem tirar alguma dúvida. Você está no mudo, Lucas. Eu estou falando aqui sozinho, né? Isso estava esperando acontecer, isso acontece pelo menos uma vez por dia numa videoconferência. Estava agradecendo aqui o pessoal, né? Acho que deu para ver o quão feliz eu fico de ter a Bel e o César no meu time aqui, né? A galera aqui é fenomenal. Pessoal, acho que aqui só recados finais antes da gente ir para a pergunta, então, só reiterando.
links com os artigos, planilhas, templates, tudo a gente vai passar não só aqui na apresentação, por e-mail, mas a gente deixa disponível para vocês receberem. Com relação a agora, ponto brinde, surpresa aqui final, né? A gente já tinha falado do programa de mentoria que a gente vai fazer aqui em parceria com o Estímulo, fazer em parceria com a Action Coaching, com o Sebrae, e a gente já tem o compromisso de pegar alguns casos, mas a gente queria fazer um sorteio adicional aqui, então quem tiver interesse, quem quiser pegar uma mentoria de graça aqui com o nosso time, adicional, além da participação no programa, por favor, manda aqui no chat nome, e-mail, telefone, que depois a gente faz um sorteio rápido e busca o vencedor para tentar apoiar. Indo agora para perguntas, eu tinha separado aqui algumas que eu acho que são interessantes, e vou primeiro já aproveitar o último comentário aqui do César, já passar para ele a pergunta e depois eu entro nas outras duas. Primeira pergunta aqui, que eu acho que é do Walter, a respeito de acordos por e-mail, César. Ele queria entender se eles têm validade. Quando você faz uma negociação, algum comentário, estou entendendo aqui, um acordo que você negocia por e-mail. Maravilha. Walter, obrigado pela pergunta, ela é muito boa e a gente recebe ela sempre assim, né? Principalmente nesse período de isolamento, que ficou mais difícil você encontrar e assinar aquele papel ali, trocar aquele papel. Muita gente começou a discutir esses documentos assinados de forma online, né? E aí você tem tanto esse acordo por e-mail, que é um ok ali dado por alguém, né, nas condições desse e-mail, como você tem algumas formas um pouco mais sofisticadas, digamos assim. Então, você tem a assinatura eletrônica, que é como se fosse como se eu escaneasse a minha assinatura e jogasse num documento, ou escaneasse um documento assinado, e tem a assinatura digital. Aí já é uma assinatura que usa um certificado que legalmente vale como se fosse um reconhecimento de firma, quase como se fosse um reconhecimento de firma. A nossa legislação ela tem alguns processos que são um pouco mais rápidos se você tem um contrato assinado pelas duas partes, fisicamente, com testemunhas ali, duas testemunhas assinando também, e você consegue acelerar um pouco um processo judicial, se for o caso. Esse de acordo por e-mail, né, esse acordo firmado por e-mail, ele também tem validade jurídica. Você também pode, por exemplo, se for questionado sobre uma dívida que foi renegociada, ou se precisar, né, questionar judicialmente alguma condição que está ali naquele contrato feito por e-mail, você pode, é permitido, no máximo, esse processo vai demorar um pouco mais. Vale a pena conversar com um advogado, pegar uma assessoria jurídica para entender exatamente qual é o seu ponto, mas, em resumo, é possível sim, dá para você fazer um contrato por acordo, um acordo por e-mail. Inclusive, a gente já está vendo aí julgados que aceitam até acordos por WhatsApp. Então, cuidado com o que vocês estão falando aí no WhatsApp. Alguém pode usar isso contra você, ou a favor. E é isso. Não é o mais, digamos assim, o mais seguro de todos, mas isso pode ser usado e é aceito já pelo nosso sistema judiciário. Boa, obrigado, César. Deixa eu fazer aqui uma junção de duas perguntas, uma que inclusive a Bel já respondeu aqui no chat, mas vou reiterar aqui para o pessoal, né? Acho que tem uma da Viviane e outra do José Alves aqui perguntando sobre, né? Uma comentando, né, sobre onde conseguir, né, a planilha com o Excel aqui para montar o fluxo de caixa, só reiterando que a gente vai mandar, né, o link para vocês, e com relação aqui especificamente a recomendação de sistemas de fluxo de caixa, né, os ERPs, por exemplo, que às vezes ajudam nessa gestão, para que na área de beleza, acho que no caso do José, a Bel sugeriu aqui no Nibo, né, que é um, e tem o próprio Sebrae, né, que tem indicações. Eu acho que até eu queria complementar, né, que um ponto que a Bel trouxe, que acho que é super pertinente sobre gestão de caixa. Existem muitas peculiaridades em cada negócio, né? Então existem vários sistemas, existem vários programas e vai chegar um determinado momento onde vocês vão ter que gastar dinheiro com um sistema de gestão, assim, é dado. E tem um monte, cada um de um jeito, tem SAP, TOTOS, enfim, tem um monte. Mas eu acho que principalmente, o ponto mais importante, né, e os melhores que eu tenho visto aqui, são realmente os mais simples e adequados à sua realidade. Então, se você tem um negócio seu, que você toca a gestão,
eu acho que o software em si ele pode até ajudar em algumas coisas, mas o ponto mais importante é você adequar para algo que faça sentido para o seu negócio. Então, existem dinâmicas do seu negócio que são específicas, que é legal pegar um modelo pronto, mas adequar para você poder saber e se organizar. Porque, acho que nem a Bel falou, vira uma higiene do seu negócio, um negócio que você se preocupa a todo momento. Depois, o sistema, não ficar engessado no sistema, você usar o conhecimento a seu favor, montar um pessoal e pensar de uma maneira descritiva ali todos os lançamentos que você tem, eu acho que é um ponto super importante, é o que, na minha visão, que eu tenho visto nos casos aqui na finança, são os que dão mais certo, porque eles ajudam depois na construção da tomada de decisão. Bel, por favor, fica à vontade se quiser me complementar. Sim, eu gostaria de complementar o Lucas no seguinte ponto. É muito bacana quando as pessoas desenvolvem um sistema de projeção e controle de gestão financeira, não só pelo fato de que você vai personalizar aquilo para o teu negócio e isso vai funcionar melhor para os moldes do seu negócio, mas também como uma maneira de você conhecer e pensar e analisar o que está acontecendo no meu negócio, o que está acontecendo no meu dia a dia, aonde que eu estou errando, aonde que eu estou acertando. Então, isso realmente é um ponto crítico. É isso. Queria aproveitar aqui uma outra pergunta, na verdade um comentário do Fernando, né? Ele comenta que tem uma microempresa de comércio internacional e queria entrar um pouco mais os detalhes com a Finanças aqui, para poder pedir a nossa ajuda, fazer de novo o nosso jabá. O programa está aberto, tem a inscrição, todos os nossos canais aqui, tanto... Hoje o nosso site a gente está reformulando, mas é finanças.com.br, e vai ter o nosso Instagram que também está aberto, com os links para a gente poder fazer todo o trabalho aqui de apoio. E especificamente agora a gente está fazendo a captação só pelo programa com estímulo, tá? Então, todos nossa força de apoio aqui entra no programa ali da Estímulo, faz o cadastro, preenche todas as informações ali, que a gente vai fazer a seleção para poder atuar nos próximos meses aqui com todos os clientes. E a ideia é pegar aqui o máximo de pessoas possível, tá? Então tem braço e a gente vai montando aqui, é quase que uma lista de espera. Então vou atender os 30, 50 casos que a gente consegue atender mais rápido, mas o que a gente coletar ali, enxergando que faz sentido, que a gente pode ajudar, a gente depois dá continuidade, tá? Então busquem ali, que a ideia é usar esse caminho. Ô, Lucas, deixa eu só complementar o que você falou aí, que você comentou do programa de consultorias. A gente, dessa primeira leva, a gente fechou as inscrições no dia 3, tá? Então agora, se vocês tentarem se inscrever, na verdade não vai dar, por enquanto, mas daqui a uns meses, que nem o Lucas comentou, a gente vai abrir de novo, e aí vocês vão poder entrar em contato e se inscrever, tá? Não se preocupa que a gente está sempre comunicando isso nas nossas redes sociais, via e-mail, então fica atento que quando abrir de novo, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Boa. Certo. E tem uma outra pergunta aqui do Álvaro sobre projeções, aí vou começar aqui a introduzir, Bel, mas você puxou aqui para responder, manda bala, senão eu complemento. O Álvaro destacou aqui que no passado ele fazia projeções de até 6 meses, num horizonte de 6 meses, e com os tempos de hoje em dia as condições ficaram mais difíceis e está chegando a 2 ou 3 meses. Se tem alguma dica? Eu acho, Álvaro, que no caso específico de um momento de crise, é muito importante focar no curto prazo, né? Focar na sobrevivência do seu negócio. Eu diria que, idealmente, é bacana você pensar em um horizonte de 3 meses, porque isso vai te dar um certo fôlego para pensar e criar estratégias aí para melhorar o seu negócio. Mas se você só consegue chegar a 2 meses, não vejo problema algum. A minha maior dica para você é você realmente tentar fazer com que as suas projeções sejam reais e contar com as suas projeções, nas suas projeções, com a sazonalidade do seu negócio, contar com todo o seu conhecimento que você já tem do dia a dia do seu negócio para fazer essas projeções. E aí o Lucas pode ficar à vontade para me complementar. Eu acho que já falou tudo aqui, Bel, só ia complementar que é isso, né? Projeção é projeção, a gente tem que fazer o máximo possível, provavelmente antecipar, né? Mas saber que fazer aqui um planejamento, fazer um planejamento, mesmo que não seja num horizonte gigantesco, ele já dá um norte para você poder fazer a tomada de decisão. Vou puxar aqui uma outra pergunta que é do Leonardo, daí só
vou ver se eu entendi direito, aqui ele coloca aqui, né, como fazer com minhas dívidas de sócios, que ele fala, emprestei dinheiro da minha PF para minha PF, mas imagino que seja da minha PF para minha PJ, não sei se é especificamente isso, foi só uma diferença na hora de digitar, mas é o que a gente chama de mútuo, né, do empréstimo que uma pessoa física faz para uma pessoa jurídica. Acho que aqui vale entender assim, né, o que fazer se for seu para fazer um aporte na empresa. Esse é um mecanismo que se usa muitas vezes para fazer investimentos de risco, que a gente chama, né? Então, por exemplo, o investidor anjo, não sei se quem já teve contato, mas é muito comum fazer esse tipo de dívida com mútuo que a gente chama de conversível. Então, acho que todas as negociações que a gente falou sobre gestão de caixa com a Bel, todo o que eu comentei sobre gestão de dívida e as dicas, e que o César comentou de negociação do contrato, se aplicam exatamente aqui. Ter todo esse cuidado para garantir que nessas redações você tá tudo claro e todas as condições foram bem negociadas, e sentar para conversar, se for, né, um sócio terceiro que está aportando dinheiro, entender que é uma outra pessoa que está do lado de lá e sentar para negociar e fazer os apoios. O bom desse tipo de estrutura é que é uma estrutura, como eu comentei, né, que muitos investidores anjo usam para entrar no negócio. Então ele coloca o dinheiro como uma dívida e em um determinado momento fala assim, puta, gostei, eu quero ter uma opção de converter essa dívida em ações da empresa. Então ela entra como dívida e depois se transforma em patrimônio líquido. É uma boa estratégia aqui para se buscar investimento anjo com um instrumento de uma dívida, tá? Mas, Leonardo, por favor, se eu entendi errado sua pergunta, por favor, corrija aqui. Não sei se era exatamente esse o tema que você queria que eu abordasse. Vamos lá. Eufrásio, se for o Eufrásio que eu estou pensando, bom te ver por aqui. Abraço para você. Meu irmão mandou um abraço. Queria só, então, pegar a pergunta dele com relação, né, ao restaurante, a relação de preço de mercadoria. Software para gestão disso. De bate-pronto, eu particularmente, eu não conheço nenhum. Não sei se Bel, César conhece um específico para restaurante, mas eu vou dar até uma caçada depois, eu te mando, eu pergunto aqui com os meus contatos que atendem restaurante, quais são os softwares que eles usam para esse tipo de coisa, e eu divido contigo. Não sei de cabeça, tá? Mas eu busco e te mando por e-mail. E aí, se quiser, obviamente, me confirmar o seu e-mail aqui no chat em algum momento, me ajuda. O que mais temos aqui? Quanto tempo temos? 5 minutinhos? Dá tempo para a gente responder mais uma? Dá, né? Eu vou puxar aqui o ponto do Fábio. Se a gente concorda que uma gestão de fluxo de caixa é essencial para a solidez do negócio, até mesmo mais do que a análise de DRE e balanço. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu sempre falo que o fluxo de caixa, independente se você tem um balanço organizado, uma DRE organizada e você consegue analisar esses resultados, é mais importante, porque no final do dia você precisa de caixa, né? Eu acho que é evidente, é super bacana se você tem essa expertise e você consegue fazer esse tipo de gestão também, focado na DRE e no balanço, mas eu sempre acho que é prioridade ter um bom fluxo de caixa, garantir que você tem caixa ali no final do dia para poder pagar suas contas, pagar seus funcionários e ter um lucro bacana. Mas é claro que uma gestão ideal engloba todas essas ferramentas e algumas outras também que a gente pode abordar aí em futuras mentorias. É isso, acho que só complementando a Bel, assino embaixo do que ela falou, e esse o ponto, é mais uma questão de dosar realmente o estágio da sua tomada de decisão. Uma boa gestão de DRE e balanço não salva o teu caixa, e as empresas quebram por caixa, mas uma boa gestão de caixa aliado com um bom planejamento sobre estrutura de capital e índices financeiros te ajuda a tomar decisões de médio e longo prazo super eficientes, de controlar índices que muitas vezes, por exemplo, um banco que for te fazer um crédito vai te acompanhar e te avaliar o seu risco, fazer tomadas de decisão para você poder fazer comparações com seus concorrentes, então olhar, né, com uma visão completa do seu balanço, DRE e fluxo de caixa, como que está a sua margem, como que está se comportando o seu prazo médio de pagamentos, como que está a sua alavancagem, como que está a sua relação de margem, cada uma das subdivisões, né, das categorias que o DRE olha. Não vou entrar tanto em detalhes, mas são visões que são assim, estratégia de gestão financeira por excelência. E uma vez que você montou uma boa base de fluxo de caixa, o próximo passo é isso, fazer uma boa gestão dos relatórios financeiros.
Eu acho que só um ponto final nisso, e puxando um pouco o comentário do Augusto, a base para você construir uma boa gestão financeira é você ter um fluxo de caixa sólido, consolidado, que se você saiba atualizar e que seja efetivo. E aí o Augusto fez um comentário que ele prefere um fluxo de caixa mais longo, porque te dá um horizonte maior de planejamento e evita surpresas desagradáveis. E realmente, no mundo ideal, isso é essencial, você ter um planejamento aí de fluxo de caixa, idealmente uns 6 meses, talvez um pouco mais, dependendo da dinâmica do seu negócio, mas em situações de crise não tem problema algum você ter um fluxo de caixa um pouco mais curto. Boa. Acho que só complementando aqui na pergunta do Leonardo, ele até trouxe aqui um pouco mais de cor. A gente está passando aqui, gente, a ideia é responder todas as perguntas, tá? Então a gente vai esticar um pouquinho aqui o tempo, vamos tentar responder tudo. Se a gente perder alguma coisa, por favor, avisa. Aqui ele comentou, né, que ele trouxe realmente dinheiro da PF para dentro da PJ. Isso, assim, vi inúmeras vezes, né, acontecendo, principalmente na pandemia, né? Acho que a maioria dos empresários, principalmente vocês que estão aqui, são engajados com o próprio negócio, querem otimizar as empresas e fazer com que os negócios melhorem, estão dispostos a fazer o que for necessário para manter o negócio vivo. E muitos de vocês, com certeza, devem ter buscado nas reservas próprias e devem ter colocado, honrado dívidas ali dentro da empresa. O que é importante, né, é ter uma organização para entender da onde esse fluxo está vindo, para onde que ele vai. Porque na hora que você coloca o dinheiro na empresa para fazer uma conta, você vai ter que fazer, né, pensando contabilmente, uma marcação. Ela está entrando como um aporte dentro do seu negócio, então você está colocando mais dinheiro mesmo, está fazendo uma dívida que depois vai ser repaga, então ver aonde que ela entra no teu controle, ou se, enfim, qual que vai ser a estratégia aqui. Mas minha sugestão, um ponto mais importante é pensar com a cabeça gerencial de um dono de negócio. Você colocou dinheiro para o negócio, a ideia que era para ser emergencial, que ele eventualmente saia para que a empresa continue andando com as próprias pernas. Então, fazer essa separação do que é PF, que é PJ é importante. A ideia é que o capital seja sempre gerido dentro do próprio negócio, tá? Vamos lá, que mais? Deixa eu fazer um comentário sobre isso também, Lucas. Por favor. É super natural, tá, Leonardo, esse tipo de coisa acontecer. Eu mesmo, quando abri meu escritório, a gente teve um problema, o endereço na Receita não batia com o endereço na Prefeitura, né? Essa burocracia linda e maravilhosa aí. E eu não conseguia faturar. Então, eu fiquei alguns meses sem faturar, não entrava dinheiro no escritório, e eu fui aportando, né? Eu fui fazendo mútuos também, né? Empréstimos para a empresa. Na verdade, eu fiz os pagamentos da minha própria conta, né? E aí, contabilmente, a gente chama isso de pagamento por conta e ordem, enfim. Você consegue conversar com o seu contador e deixar isso tudo regular na contabilidade da empresa depois. E, e logo em seguida, quando o escritório começou a faturar, ele me pagou, né, esse empréstimo, ele me reembolsou por esses gastos que eu tive ali. Então, é importante que você converse com um contador, ou, né, muita gente usa esses serviços de startup de contabilidade, bate um papo com eles, porque é importante isso estar bem contabilizado, né, para evitar problemas futuros, eventual questionamento que seja, mas tirando essa parte mais formal do negócio, é o que o Lucas falou, né? Tenta evitar esse tipo de coisa. Claro, às vezes vai acontecer, já aconteceu comigo, sei bem como é que é. Então, se isso acontecer, se programa, se organiza para fazer esse pagamento e para, de novo, segregar essas duas contas, né? Deixa a física com os problemas e com as alegrias da física e a jurídica da mesma forma. Boa. Acho que o último aqui que eu percebi que a gente não respondeu, mas já respondeu indiretamente, mas vou reiterar, né, até para a Mari trouxe a questão do fechamento já das participações, mas aqui o Luiz perguntou como que contrata Finanço. É simples, é só buscar a gente nos nossos canais, mandar uma mensagem dentro dos nossos links e a gente entra em contato depois de um preenchimento de formulário. Aqui especificamente a gente focou sempre no programa, mas uma vez que a gente tenha passado por toda essa fase aqui de quem estava no negócio, manda uma mensagem lá para a gente que a gente tenta atendê-lo. Vou fazer o esforço aqui de buscar sempre encaixar o máximo de casos possível com relação à nossa força de trabalho, os nossos voluntários aqui que são super dedicados.
E aí, só para complementar o Lucas, vocês também podem seguir a gente no Instagram, @finanços. A gente vai disponibilizar conteúdos sobre fluxo de caixa, gestão financeira, gestão jurídica, semanalmente. Vocês podem tirar dúvidas com a gente por lá também, vocês podem entrar em contato. Também é um canal bacana de contato que vocês podem ter com a gente. Boa. Acho que matamos. Temos mais alguma pergunta? Acho que não, né? Deixa eu só fazer um comentário. Eu vi ali que À o vontade. Renato fez um comentário aqui, né, que ele fala sobre quando saber a hora de parar e desistir. Essa é uma pergunta até filosófica, tá, Renato? Assim, eu acho que muitas vezes a gente pensa ali quais são alguns signos de sucesso que a gente põe para os nossos negócios, mas é importante também a gente colocar o que são signos de fracasso, né? De falar, olha, se chegar nesse ponto é melhor eu parar, desistir e fazer alguma outra coisa, que seja outro negócio, ou enfim, mudar a carreira ali, pensar em alguma coisa diferente. O problema é que, assim, por conta da complexidade desse tema e do pouco tempo que a gente tem aqui, eu vou acabar não conseguindo te dar uma resposta muito satisfatória sobre isso. Mas eu acho que, assim, o mais importante é você pensar um pouco sobre isso, né? Reflete um pouco, bate um papo aí com pessoas mais próximas que possam te ajudar nisso. O que você considera sucesso para sua empresa, o que você considera fracasso para sua empresa, e, né? Como seguir em qualquer uma dessas situações. Vou complementar o seu comentário, César, que eu acho que é uma pergunta realmente densa. E eu acho que você já deu uma dica legal também sobre outros pontos que envolvem essa tomada de decisão, de o que fazer com o seu negócio, que ser empreendedor no Brasil, ser empresário no Brasil, principalmente quando está em construção ainda o negócio, é uma decisão todos os dias por sobrevivência, não é fácil. São muitas barreiras, são muitos empecilhos, a nossa situação econômica, política sempre muda muito, e as regras do jogo também mudam com frequência, então não é fácil. Mas eu acho que assim, o ponto é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, é o momento onde você para refletir sobre as suas decisões. É conversar com as pessoas que passam pela mesma coisa que você. É buscar outros empresários, outros empreendedores, concorrentes mesmo, ou pessoas que estão no seu setor, associações, pessoal da Estímulo, nós, porque a gente muitas vezes, né, senta eu vou pegar um exemplo aqui de casos, né, mas tem muitos casos que às vezes a gente senta para olhar e a pessoa me fala assim, eu não vejo saída. E talvez não tenha saída, talvez realmente seja assim, talvez a melhor decisão seja, vamos parar com tudo e achar outro negócio. Mas muitas vezes a pessoa está tão focada, né, no problema e às vezes não enxerga uma alternativa que a visão de fora às vezes ajuda. Então ajudar nessa composição da tomada de decisão. E não é demérito nenhum, fala assim, chega, não quero mais fazer isso, não faz sentido para mim. Mas em compensação, se você tomar a decisão de, eu quero tocar o meu negócio, eu quero fazer o melhor que eu puder, não somos só nós aqui, mas tem muita gente disposta a ajudar para tentar achar caminhos e, de uma maneira transparente, passar a opinião sobre o que a gente enxerga de que dá para fazer e o que não dá para fazer. E só complementando o ponto do Lucas, isso é uma coisa que já aconteceu comigo nos meus casos. Às vezes você só precisa parar e respirar. Às vezes é uma questão de ter uma certa tranquilidade, ter um olhar mais frio sobre aquela situação. Por isso que é super importante você ter contato com pessoas da mesma área de negócios, com empreendedores, com associações de apoiadores, como a Estímulo, como a Finanços. Essa troca é super legal, tanto para a gente, que a gente acaba aprendendo muito com vocês também, quanto para vocês. Tem uma startup de psicologia que chama Eureka. Eu conheci um dos sócios e ele falou um negócio comigo. Eu estava super cansado, estressado com o escritório na época. O Lucas estava até nesse evento. E eu comentei com ele, falei, cara, estou muito cansado, tá tudo muito difícil e tal, não sei o quê. E aí ele falou comigo, eu vou te falar uma frase que resolveu minha vida nos piores momentos que eu tive assim. Quando você estiver cansado, não desista, descanse. Muitas vezes é isso, né? É o que a Bel falou. Às vezes a gente está tão cansado, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Esse matar um leão por dia de empreender no Brasil, que a gente acha que não tem jeito mais, que nada vai dar certo. Às vezes a gente só precisa descansar, né?
sei que às vezes é difícil achar esse tempo, mas enfim, também é importante a gente pensar um pouco nessa parte, né, da nossa saúde mental, de como que a gente está psicologicamente para pensar nos problemas da empresa, porque por trás de toda PJ, você tem ali uma PF, duas, 5, 15, 100. Então, para essa PJ estar saudável, também é importante a gente olhar um pouquinho para a PF, né? Aí não é muito com a gente aqui na Finanças, na Estímulo, mas também tem muita gente boa trabalhando com isso e acho que também pode ser super relevante para o futuro da PJ, investir também um pouco na PF. É isso aí. Pessoal, acho que se não tivermos mais perguntas, foi muito bom. Aqui eu não sei a percepção de vocês, mas eu estou muito feliz. Acho que a conversa foi super legal, a apresentação foi super divertida, a interação excelente, ótimas perguntas. Já vi que um monte de gente mandou aqui e-mail, telefone, nome pedindo a participar do sorteio. A gente vai fazer o sorteio e procura vocês já na sequência. Vou ver se eu consigo encaixar aqui mais de um, porque é tanta procura que a gente consegue sortear mais de um aqui para atender. Mas só agradecer, aproveitando aqui a Marina, obviamente, que representa o Estímulo, mas acho que o Estímulo como um todo, pela parceria, assim, estão conosco desde o começo, a gente troca aqui experiências, um apoia um ao outro, e acho que é só mais um milestone, né? Mais um ponto interessante aqui, importante para a gente de reconhecimento de uma parceria que ainda tem muito para crescer. E acho que tem todo o apoio aqui do time da Finanças, tem todo o apoio dos outros parceiros aqui em volta, e agradeço muito aqui a presença de todos, e vamos trabalhar, porque aqui acho que a ideia é ajudar o máximo de pessoas possível. Boa. Obrigada, Lucas. Obrigada, Isabel, César. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Tivemos um público grande e todo mundo ficou aqui a apresentação inteira. Realmente foi muito legal. Eu também aprendi bastante aqui com vocês, estava assistindo aqui.